pessoal, estamos começando o curso de Física 3, certo? Eletricidade e magnetismo. Então vamos começar pelo assunto de cargas elétricas. Antes de partir para a prática propriamente dita, vamos fazer uma revisão rápida aqui na teoria. Então, muito importante a gente relembrar os princípios da eletrostática. O primeiro princípio a gente já vem vendo desde o ensino médio, onde cargas elétricas, certo? De mesmo sinal se repelem, ou seja, menos com menos e mais com mais, e de sinais opostos se atraem, ou seja, mais com menos, certo? Então, o segundo princípio da eletrostática, o princípio da conservação das cargas elétricas, ou seja, esse aqui é mais importante. Um sistema eletricamente isolado, ou seja, não sofre interferência do meio externo, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é constante. Então, eu tenho aqui duas cargas, certo? Vamos dizer que de alguma forma houve um contato entre elas. Então, eu tenho minha carga Q1 mais Q2 e no final eu tenho Q'1 e Q'2. Então, isso quer dizer que após o contato e antes do contato, a soma das minhas cargas vai ter o mesmo valor, certo? Então, já aproveitando o segundo princípio, certo? Vamos dar uma revisada em contato entre cargas. Então, nesse primeiro caso aqui, onde eu tenho Q, minha carga Q mais uma carga neutra. Então, após o contato, eu passo a ter Q sobre 2 e Q sobre 2, certo? E no meu segundo caso, eu tenho uma carga Q1 e uma carga Q2. Então, após o contato, eu passo a ter Q1 mais Q2 dividido por 2 e Q1 mais Q2 dividido por 2, certo? Então, isso aqui vai ser muito importante lá na frente para a gente poder resolver as questões. A outra parte muito importante são os condutores e isolantes, certo? Então, condutores são aqueles que conduzem corrente elétrica. Então, a maioria dos metais, a gente pode encontrar nos fios, o cobre, por exemplo. O corpo humano é um condutor de energia, certo? A água conduz a energia elétrica. E os isolantes? Os isolantes são os que não conduzem corrente elétrica, como, por exemplo, o vidro, certo? O plástico, a água destilada. Por que a água destilada não conduz? Porque quando eu disse que a água conduzia, no caso seria, por exemplo, a água de torneira. Por quê? A água de torneira possui sais minerais. Já a água destilada não possui. Então, ela não conduz corrente elétrica, certo? Então, outra situação importante de a gente entender é desse fio terra. Então, aqui eu tenho uma carga positiva, certo? Ligada a um descarregador, ou seja, um fio terra. A partir desse momento, minha carga positiva começa a receber cargas negativas, ou seja, elétrons que sobem da Terra. Então, isso vai fazer com que minha carga seja neutralizada, certo? Da mesma forma que eu tiver uma carga negativa ligada a um aterramento, ou seja, a um fio terra, no lugar de eu ter elétrons subindo, os meus elétrons vão descer, certo? Com isso, minha carga também vai ser neutralizada. Então, começando a estudar a parte de fórmulas, certo, pessoal? Pela lei de Coulomb, certo? Então, minha força eletrostática vai ser igual a meu K. K é minha constante eletrostática, certo? Então, está aqui o meu valor de K. K é obtido através da fórmula 1 sobre 4π é zero, onde K já tem um valor pré-definido como constante, 8,9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Então, aqui também tem um valor de E0, certo, pessoal? 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, Coulomb ao quadrado, dividido por Newton vezes metro quadrado. Ou seja, é importante a gente saber esse valor de E0 também. Então, na minha fórmula, o meu K, que é a constante eletrostática, vai multiplicar uma carga Q1 vezes uma carga Q2. A unidade de carga é Coulomb, certo? Dividido pela distância entre as duas cargas ao quadrado. Então, essa minha força eletrostática me lembra muito, lá da minha Física 2, a força, certo? Gravitacional, onde meu G é minha constante universal, certo? Gravitacional, eu tenho minha M1 e M2, que é a minha massa, dividido pela minha distância, certo? Ao quadrado.
Então, uma relação muito importante da gente entender é o princípio da superposição, onde quando eu tiver uma carga 1, certo? Sofrendo a ação de várias outras cargas, eu vou ter a soma vetorial da força eletrostática que cada carga exerce sobre a minha carga 1, certo? Então, F12 mais F13 mais F14, certo? E assim diante. Então, pessoal, meu último tópico, certo? Da parte teórica, a carga quantizada. Então, a carga quantizada é Q igual a N vezes E, onde esse meu Q é a minha carga, N é a minha quantidade de carga, certo? E E é a minha carga elementar, que sempre vai ser 1,602 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Então agora, pessoal, vamos para os exemplos básicos, certo? E na próxima videoaula vamos estar fazendo os exemplos, os exercícios de dificuldade maior. Então, pessoal, primeiro exemplo, um corpo inicialmente neutro, certo? É eletrizado com carga Q igual a 32 microcoulombs, certo? Qual o número de elétrons retirado do corpo? Ou seja, ele quer o número de elétrons, eu sei que minha carga Q é igual ao número de elétrons vezes a minha carga elementar. Onde essa minha carga elementar, né, a gente viu que é igual a 1,602, né, vezes 10 elevado a menos 19. Então, ele quer saber o meu número de elétrons, né? Então, N vai ser igual a Q sobre E. N vai ser igual a Q sobre E. Quem é meu Q? Que foi dado? 32 microcoulombs, ou seja, vezes 10 a menos 6. Né? Dividido por 1,602 vezes 10 a menos 19, certo? Ou seja, eu vou ter um N igual a 2 vezes 10 elevado a 14, certo? Então, tá aqui o meu número de elétrons do meu exemplo. Duas cargas elétricas pontiformes, positivas e iguais a Q, certo? Estão situadas no vácuo a 2 metros de distância. Sabe-se a força de repulsão mútua, ou seja, a força de repulsão entre elas, certo? Tem intensidade de 0,1 newtons. Então, ele pede, calcule Q. Então, ele deu aqui a minha constante aproximada, 9 vezes 10 a nona, certo? Então, a gente sabe que vai ter que usar a fórmula de força eletrostática, onde K vezes Q, no caso, vezes Q, que eu tenho duas partículas, dividido pela minha distância ao quadrado. Então, a força de intensidade ele deu 0,1. O meu K, ele também deu 9 vezes 10 a nona, certo? E meu valor de Q é o que eu quero saber, ou seja, eu vou ter aqui Q ao quadrado, né? Q vezes Q, dividido pela minha distância ao quadrado. Quem é a minha distância? 2 metros, ou seja, 4. Certo? Então, isolando aqui o meu Q, pessoal, Q ao quadrado, 4 vezes 0,1, 0,4, dividido por 9 vezes 10 a nona. Então, fazendo aí na calculadora, certo, pessoal? A gente vai obter que Q é igual a 2 sobre 3 vezes 10 elevado a menos 5. E a unidade, né, de carga, coulomb, certo? Então, aqui está o valor da minha carga, certo? Q. Então, pessoal, exemplo de número 3. Duas pequenas esferas idênticas, eletrizadas positivamente, com carga 3Q e Q,
certo? São colocadas a uma distância D, no vácuo, ou seja, sem interferência do meio externo, originando-se entre elas uma força de intensidade F. A seguir, as esferas são postas em contato e afastadas a uma distância 2D. Determine em função de F a nova intensidade da força de repulsão. Então, pessoal, nesse exemplo 3, eu vou ter dois momentos. O momento antes do contato e o momento final do contato, que eu vou chamar de F', certo? Então, no momento inicial, eu vou ter o quê? Minha constante eletrostática K, certo? Multiplicando as minhas cargas, que nesse caso aqui é Q e 3Q, certo? Dividido pela minha distância ao quadrado. Quem é minha distância no momento inicial? D, certo? Ou seja, D ao quadrado. E no momento final, eu vou ter também a minha constante eletrostática, sendo que como houve contato, a gente vai ter que fazer Q mais 3Q dividido por 2, igual a 2Q, como a gente viu lá na teoria. Então, 2Q vezes 2Q, certo? Dividido pela minha distância ao quadrado, sendo que quem é a distância ao quadrado agora? Minha distância é 2D, ou seja, ao quadrado vai dar 4D ao quadrado. Então, como ele quer a nova intensidade da força de repulsão, ou seja, F', em função de F, eu vou pegar simplesmente minha F' e dividir por F. Essa minha constante eletrostática sobre uma constante eletrostática, a gente já sabe, vai cortar, certo? Então, vamos resolver aqui. Quem é minha F'? Então, 2Q vezes 2Q dá 4Q ao quadrado, certo? Dividido por 4D ao quadrado. Quem é minha F? A constante cortou, né? Então, Q vezes 3Q dá 3Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado, certo? Então, esse meu Q ao quadrado vai cortar com esse meu Q ao quadrado. Esse meu D ao quadrado também vai cortar com D ao quadrado. E esse meu 4 vai simplificar com esse meu 4. Então, vai me restar o quê? Certo? Vai me restar que F' sobre F é igual a 1 sobre 3. Ou seja, 3F', certo? É igual a F. Como ele quer saber minha F' em função de F, então F' é igual a F sobre 3, certo? Então, essa aqui é a solução do meu exemplo 3, certo? Meu exemplo 4, duas cargas pontiformes, certo? A minha carga Q1 tem um valor de igual a 10 elevado a menos 6 coulombs, certo? Q2 igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Estão fixas nos pontos A e B e separadas pela distância D igual a 30 centímetros no vácuo, sendo a constante eletrostática do vácuo K igual a 9 vezes 10 a nona, certo? Determine, letra A, ele está pedindo a intensidade da força elétrica de repulsão, ou seja, entre essas duas cargas, pessoal. Então, vamos fazer o desenho para ficar bem claro. Eu tenho a carga Q1, né? E minha carga Q2, certo? Então, elas estão no ponto A e B, onde a distância entre esses pontos, ele deu 30 centímetros, certo? Então, está aqui minha carga Q1 e a carga Q2. E ele pede a intensidade da força de repulsão. Ou seja, F é igual a K vezes minha carga Q1 vezes minha carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. Quem é meu K? Então, K ele pediu para a gente aproximar para 9, né? 9 vezes 10 a nona, né? Quem é minha carga Q1? 10 elevado a menos 6, que multiplica
4 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Dividido pela minha distância ao quadrado. Quem é minha distância? 30 centímetros. Então, pessoal, a gente precisa transformar para metro, certo? Por quê? Tem que manter tudo na mesma unidade. Minha constante K não está em metro, então a gente tem que transformar para metro. É só multiplicar por 10 elevado a menos 2, ou seja, 0,3 ao quadrado, certo? Então, fazendo os cálculos aí, pessoal, a gente vai obter uma força, uma intensidade de força igual a 0,4 newtons, certo? Então, essa aqui é a intensidade da força elétrica da minha letra A, certo? Então, pessoal, na minha letra B, a intensidade da força elétrica resultante sobre uma terceira carga, Q3 igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, certo? Colocada no ponto médio do sistema que une Q1 a Q2. Então, vamos fazer o desenho novamente. Minha carga Q1, minha carga Q2, certo? Então, minha carga Q1, Q2, elas estão separadas por 30 centímetros. E agora ele coloca uma carga Q3 no ponto médio, ou seja, a distância para cada carga passa a ser 15 centímetros. Então, ele pede a intensidade da força elétrica e, nesse caso, a gente precisa utilizar aquele princípio que a gente viu na teoria de superposição. Então, tudo que foi visto a gente vai utilizar de alguma forma, certo? Então, eu vou ter que calcular minha força F1 com relação a 3 e minha força 2 com relação a 3, certo? Então, F1, 3 e F2, 3. Quem é minha F1, 3? F1, 3 vai ser minha constante eletrostática K, vezes a minha carga Q1, vezes a minha carga Q2, dividido pela distância ao quadrado, certo? Entre as minhas cargas 1 e 3. Ou seja, então, F de 1, 3 vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes, quem é Q1? 10 elevado a menos 6, vezes Q2, que foi dado aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela minha distância ao quadrado, ou seja, 15 centímetros, transformando para metro, 0,15 ao quadrado. Então, fazendo aí na calculadora, eu vou obter que minha F, certo? 1, 3, vai ser igual a 0,8 newtons, certo? Já a minha F2, 3, vai ser igual a K vezes Q2 vezes Q3, certo? Dividido pela minha distância ao quadrado. Ou seja, minha F2, 3, certo? Vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes minha carga Q2, que é 4, vezes 10 elevado a menos 6, vezes minha carga Q3, que é 2, vezes 10 elevado a menos 6, sobre minha distância ao quadrado. Que é minha distância? 15 centímetros também. Então, 0,15 ao quadrado. Então, minha F2, 3, fazendo na calculadora, pessoal, vai ser 3,2 newtons, certo? Só achei minha F1, 3, já achei minha F2, 3, certo? Ou seja, minha carga Q3, minha carga Q2 repele Q3, ou seja, ela se afasta de Q2. Da mesma forma que Q1 também repele Q3, certo? Então, eu vou ter minha força resultante, vai ter que ser uma menos a outra. Concorda comigo? Então, eu vou ter F de 2, 3 menos F
de um 3. A gente precisa considerar, certo, essa situação aqui. Ou seja, FR, força resultante, é 3,2 menos 0,8. Então, minha força que ele pede aqui, ó, intensidade da força elétrica resultante, então é 2,4 newtons, certo? Essa aqui é a resposta final da minha letra B do meu exemplo 4. Então, pessoal, na letra C, a posição em que Q3 deve ser colocada para ficar em equilíbrio sobre a ação de forças elétricas somente, certo? Ou seja, ele manteve a minha carga Q1 e Q2 fixas nos pontos A e B, né? Certo? Sendo que agora ele não quer mais minha carga Q3 no ponto médio. Ele quer em um ponto onde haja equilíbrio das forças, certo? Ou seja, como a gente calculou F13 e F23, minha F13 deu 0,8 e minha F23 deu 3,2. Ou seja, minha força de elétrica aqui com relação a 3 é menor. Ou seja, Q3 tem que ficar mais perto de Q1, certo? Porque a força aqui é muito maior. Ou seja, Q3 vai ficar mais próximo de Q1 e eu quero saber essa distância aqui, certo? Então, eu vou chamar essa minha distância de x. Se eu sei que a distância entre Q1 e Q2 é 30 centímetros, quem é essa minha distância aqui? Vai ser 0,3, já transformando para metro, né? Menos x, certo? Então, aqui também eu vou ter que saber a minha força F13 e F23, certo? Novamente. Então, quem é minha F13? K. Quem é minhas cargas? Então, Q1 vezes Q3, dividido para a minha distância ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. E na minha F23, minha constante K, certo? Vezes minha carga Q2, vezes minha carga Q3, dividido para a minha distância ao quadrado. Então, 0,3 menos x, né? Tudo isso ao quadrado. Pessoal, como eu estou buscando o equilíbrio entre essas forças, certo? Então, K vezes Q1 vezes Q3 dividido por x ao quadrado vai ser igual a K vezes Q2 vezes Q3, certo? Dividido por 0,3 menos x, tudo isso elevado ao quadrado, certo? Então, pessoal, se a gente observar aqui, esse meu Q3 vai cortar com esse meu Q3, a minha constante eletrostática também vai cortar, certo? E eu passo a ter apenas Q1 sobre x ao quadrado igual a Q2 sobre 0,3 menos x elevado ao quadrado, certo? Então, pessoal, substituindo aqui o valor de Q1, então a gente sabe que Q1 vale 10 elevado a menos 6, certo? Sobre x ao quadrado igual, quem é Q2? 4 vezes 10 elevado a menos 6 sobre, já vou fazer essa parte aqui, certo, pessoal? Então, eu tenho 0,3 menos x vezes 0,3 menos x, certo? Ou seja, 0,3 vezes 0,3 vai dar 0,09. Menos x vezes 0,3 dá menos 0,3x. 0,3 vezes menos x também vai dar 0,3x, e menos x vezes menos x vai dar mais x ao quadrado. Ou seja, aqui eu vou ter x ao quadrado menos 0,6x
mais 0,09, certo? Então, se a gente ver aqui, esse 10 a menos 6 também vai simplificar, certo? E eu passo a ter aqui, certo? 1 sobre x ao quadrado igual a 4 sobre x ao quadrado menos 0,6x mais 0,09. Então, fazendo o meio pelos extremos, eu vou ter 4x ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 0,6x mais 0,09. Então, igualando a zero, passando tudo para o outro lado, eu vou ter 4x ao quadrado menos x ao quadrado, 3x ao quadrado, mais 0,6x menos 0,09 igual a zero. Ou seja, pessoal, eu caí numa equação do segundo grau. Então, meu delta vai ser igual a b ao quadrado, ou seja, 0,36 menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é menos 0,09, certo? Então, pessoal, meu delta é igual a 1,44, certo? Jogando aqui na minha Bhaskara, x é igual a menos b, ou seja, menos 0,6, mais ou menos a raiz de 1,44 dividido por 2 vezes a, ou seja, 6. Então, a raiz de 1,44 é 1,2, certo? Então, dividido por 6, então, meu x é igual a 0,1, certo? 0,1 metros. Então, se a gente for lá em cima, se meu x é 0,1, então, isso aqui vale 0,1, isso aqui vale 0,2 metros, né? Ou seja, 10 centímetros e 20 centímetros. Essas aqui são as distâncias que a minha carga Q3 tem que ter de Q1 e de Q2. Só estamos encerrando aqui, certo? Na próxima videoaula vamos resolver exercícios com um nível de dificuldade maior, certo? Então, se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!